Eu tenho muitos anos que eu prego, né? No país inteiro e fora do país. E aqui no estado, muito. Aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu preguei numa igreja e foi muito duro, porque eu falei sobre o homem prudente e naquele dia eu ministrei e digo, a cidade conhece você como um homem prudente? E o pastor estava assim sentado olhando para a minha cara. E eu digo, qual é o seu testemunho dentro da cidade? Terminou o culto de noite e eu já vinha embora quando uma pessoa da igreja chegou para mim e disse, missionária, a senhora não sabe o que foi? Esse pastor bate nessa mulher e a cidade inteira sabe. Eu digo, meu Deus. Entende? Então é hora de você gritar, você não tem que apanhar. E ficar calada, menos ainda. Foi o caso dela. Elas não ficaram caladas. Elas gritaram, elas buscaram. E aí Moisés disse, Deus disse que vocês tinham razão. E sabe de uma coisa? Ele mudou a lei pela ousadia de 5 mulheres. Eu não sei quantas mulheres me escutam e que estão vivendo um problema sério, uma dor séria. Essas mulheres elas iam ficar sem nada. E Deus muda a sentença e elas ganham o dobro da recompensa. Elas ganharam a herança do pai que correspondia ao pai Zelofeade, da tribo de Manassés, e ganharam o que correspondia como tribo. A única pedido que foi feito a elas era que elas podiam se casar com quem quisesse. Deus não diz, tem que casar com esse. Não, vocês se casem com quem vocês quiserem. Desde que esse homem seja da tribo de Manassés, para quê? Para a herança continuar crescendo dentro da tribo de Manassés. Para que o seu ministério cresça junto ao seu esposo, ao seu companheiro, a equipe que você lidera, é necessário que vocês estejam em comum acordo, tendo sobre a vida de vocês a soberania de Deus num lar equilibrado pelo Senhor. A partir daquele momento, Deus mudou o curso da história. Quando alguém falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar sua herança à sua filha. E aí ele começou a dizer, se não tiver filha, dareis aos irmãos dela. Se não tiver irmãos, dareis aos irmãos de seu pai. E assim sucessivamente. Deus mudou. Mas se aquelas mulheres tivessem ficado caladas, tinham perdido tudo. Eu quero que você agora desperte. É hora de você abrir a boca e fazer o seu pedido a quem tem autoridade para mudar essa situação. E eu estou falando, não é Deus, é o homem da terra. Porque Deus mudou, Deus deu a Moisés a direção, mas porque agora era Moisés com Deus. Mas ela primeiro foi ao homem que lhe correspondia, a autoridade que ela tinha sobre ela para lhe corresponder naquele que lhe correspondia naquele assunto. Tenha ousadia, tenha expectativa, tenha equilíbrio, tenha fé, acredite nas promessas, tenha uma atitude de fé, determinação e a coragem dessas 5 jovens fizeram com que a lei fosse mudada e outras vidas fossem beneficiadas. Não permita que a timidez
que o medo, que o jugo que colocaram sobre você faça da sua vida, minha linda, um inferno. Faça da sua vida uma vida depressiva. Uma vida que você não tem mais alegria para viver. Eu quero que você saiba que a Bíblia mostra o valor de mulheres no Antigo Testamento e no Novo. Mulheres poderosas e que enfrentaram a adversidade sem medo. Débora, se lembre de Débora. Débora foi com Baraque. Era o general do exército dela. Mas Baraque disse, se você não for, eu não vou. Débora disse, eu vou, mas a glória é minha. Então, ocupe o seu lugar para que você possa mudar a história de uma vez por toda. A história de sofrimento. Quando a gente chega no Novo Testamento, era Priscila e Áquila. Era o casal amigo de Paulo. Eles se reuniam na casa de Priscila, mas Priscila falava mais. Era mais desenrolada. É sempre Priscila adiante de Áquila. Isso não significa dizer que não tivesse respeito por Áquila. Por favor. O que eu quero que você entenda é que chegou a hora de você levantar a cabeça e ocupar o seu lugar de mulher poderosa e submissa com alegria e inteligência. Se você ocupar o seu lugar, você vai ter o respeito dos filhos, o respeito do marido, o respeito da sua liderança e, acima de tudo, você vai descobrir quem realmente você é. Uma ideia de Deus. Levante a cabeça. Saia de dentro dessas 4 paredes. Grite por ajuda. Não suporte ser discriminada. Não suporte ser humilhada. Não suporte. Eu escutei uma outra história numa mesa depois de uma conferência de mulheres, estávamos jantando e se conta essas histórias, e eu escutei uma história de que num determinado lugar, o pastor da igreja estava numa festa grande, e o pastor recebeu os convidados e estavam, depois do culto, jantando, e a mulher que ficou a noite toda nem foi para a igreja, ficou lá no pé do fogão com aquele avental todo molhado, preparando a boa janta para servir aos convidados e ao reverendíssimo pastor, o marido dela. Quando todos os convidados chegaram e botaram na mesa e ela serviu a comida, e estavam comentando uma coisa do culto, que tinha sido uma bênção, e ela apenas tinha escutado, e ela disse, eu acho. Quando ela abriu a boca, ela só disse a palavra, eu acho. O marido poderoso, meu Deus, me ajude. Num momento como esse, eu não podia estar nessa mesa. Ele disse, você não acha nada. Você aqui está para nos servir. Ela baixou a cabeça e voltou para a cozinha. Que marido é esse? Que ministério é esse? Se você tem uma dor nesse tamanho, levante a cabeça. Tenha ousadia. Saia dessa situação. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ressuscitou dos mortos. Para que você tenha uma vida de paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá os vossos corações. Que você tome uma atitude, minha linda. Que você saia dessa escravidão. Que você dê o grito de vitória. Que você tenha no casamento a bênção de Deus, como foi estabelecido. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Essa é a minha súplica ao Senhor. Que o amado Espírito Santo
lhe dê a coragem de você fazer como essas 5 mulheres. Eu quero a herança que me corresponde. Eu quero a vida abundante em Cristo Jesus que me corresponde viver na terra. O salmista termina o Salmo 27 dizendo: pereceria eu se não cresse que veria a bênção do Senhor na terra dos viventes. E eu quero parafrasear esse texto dizendo: pereceria eu se não cresse que o casamento é uma bênção de Deus na terra dos viventes. Deus abençoe a vocês.